Segunda carta ao apóstolo Paulo Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Glória, Senhor. Segundo Timóteo 2,14. Trazei essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras. Ordenando, né? Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão e são para a perversão dos ouvidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece o que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, uma grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros para desonra. De sorte que, se alguém se purifica dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, saber que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos. Mas ao servo do Senhor, não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem à verdade. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dá arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo,
em que a vontade dele estão presos. Diga glória a Deus. E glorifica o Cordeiro. Glorifica a Jesus. Glória, glória ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, Emmanuel, ao Deus conosco, ao Príncipe da Paz. Glória, 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 glória ao Cordeiro. Glória, glória, glória. Glória, glória. Fala o nosso coração. Teu desejo, Espírito Santo Altíssimo, sabe o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém? Vamos sentar. Então ele fala manda se afastar Timóteo, né? E os irmãos lá da igreja. O apóstolo Paulo manda eles se afastarem das contendas, das brigas, das fofocas, que só produzem mais impiedade. Ele diz aí: ordena-lhes que diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada servem. Procura apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que tem de se envergonhar, que não se envergonha, que maneja a minha palavra, mas evita falatórios profanos, porque produziram maior impiedade. O Senhor conhece quem são os seus, e numa grande casa há vários vasos. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, não fazê-las, obviamente, será vaso de honra. Eu passei o vaso de honra na casa do Senhor para servir como luminar no mundo. A pessoa tem que se livrar das contendas, das brigas, né? Dos falatórios, das fofocas, da discussão, das contendas, das emulações. São facções, que são divisões. Dos partidos políticos, partido ideológico. Então tem que se livrar de todas as coisas. E o diabo, naturalmente sabendo disso, mais do que ele faz projetos que geram as contendas, que geram as brigas, que geram as discussões, que levam ainda a impiedade maior. Casos de redes sociais, WhatsApps, né? Grupos, as pessoas botam aí, botam seus entendimentos, as suas opiniões, a outro bota, aí o outro não gosta, aí fica, né? Gera até morte, sim. Na televisão, de uma maneira geral, no YouTube, em grupos, cada um bota sua opinião, cada um fala sua coisa. E aí gera discórdia, porque cada um entende que pode falar o que quiser, que pode fazer o que quiser, que pode ter a sua opinião. Então a pessoa acredita que ela pode ter a opinião que quiser, divergente dos outros, que os outros têm que aceitar. Aí os outros também pensam a mesma coisa. Como é que vai dar certo? Se eu penso que você tem que aceitar a minha opinião e você pensa que eu tenho que aceitar a sua, estão em contenda, estão em briga. Estão em briga. Não estão unidos no propósito. Não estão longe do reino de Deus. Que o reino de Deus é unificação, é unidade de pensamento, de concordância. Então, se o crente estiver assim, só que tem crente dentro das igrejas, sim. Se vier o arrebatamento, ficarão. Se vier a morte, também irão para o inferno. Que não conseguem concordar com a Bíblia manda
Você tem que concordar em tudo, ser unânime no pensamento. Mas não, discorda. Cada um tem sua opinião, seu pensamento. Então aí é muito difícil de continuar. Então quem tiver desse jeito, tem que largar, tem que procurar estabelecer com o grupo uma união que segue os princípios da sã doutrina bíblica. O sã, tá dizendo, são, é sadio, os preceitos são sadios, sã doutrina, as doutrinas, os ensinamentos sadios, puros, santos. Então cada um tem que concordar com o que a Bíblia está dizendo. Porque os demônios concordam entre si e estão ganhando, né? As almas. E a igreja, o ser humano, no modo geral, discorda do outro. Aí ele vai falando para a pessoa ser um vaso de honra, ou seja, Deus usa ela, tem um vaso ali, colocar algo precioso dentro do vaso. Tem que se purificar dessas coisas, se largar, se afastar dessas coisas. Aí manda Timóteo também se afastar dos desejos da mocidade. Timóteo era novo. Se purificar disto também. Ele manda, conserva ele diz, que essas palavras que dizem, essas contendas, essas intrigas, elas corroem como gangrena. Gangrena é o câncer, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição não existe, e perverteram a fé de muitos, de alguns. Então tem que se afastar desse tipo de gente, das igrejas, obviamente do mundo, que tem esses pensamentos contrários à sua doutrina, à verdade, senão a pessoa vai, no lugar de se purificar, vai se contaminar com aquilo ali. E se tiver contrário à palavra, não está na graça de Deus, não está, não receberá força para vencer. Por isso que as igrejas não conseguem vencer o seu reino dentro da igreja. Aí ele fala mais à frente também, né? Que Timóteo lá repreendesse sempre com mansidão, temperança, né? Instruindo com mansidão os que resistem à verdade, né? Estão resistindo, que eu quero acreditar. Pedindo a Deus, né? Confiando em Deus, pedindo a Deus que dê o arrependimento a essas pessoas, para conhecer a verdade. Então, sempre na esperança de interceder a Deus, na esperança de conceder graça às pessoas, perdão, para que elas comecem a crer, acreditem na verdade. Se afastar, obviamente, não compactuar mais, orando a Deus com fé, na esperança que elas vão entender algum dia. Mas um dia virão entender. E não seja tarde demais, obviamente, orando para que entendam logo. Mas não compactuando nem estando com elas. E tornar, para que elas venham tornar a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em quem a vontade deles estão presos. Desprendendo do laço do diabo, o qual estão fazendo a sua vontade, a vontade do diabo, obviamente, né? Não de Deus.
o diabo, ele tem prendido as almas do mundo inteiro para que elas venham fazer a sua vontade. É o Senhor das almas. Tem oferecido a elas o que é mal, obviamente. Tem oferecido a elas o que é mal. E elas têm gostado, têm feito, têm obedecido, têm amado com todas as forças aquilo ali. Ao contrário, era para estar lutando contra aquilo ali. Lutando para não querer fazer. Né? Mas não. Estão amando o que o diabo está oferecendo. Estão lutando com todas as forças, se empenhando com todo o entendimento, intelecto, ficando doentes, mas estão fazendo a vontade do diabo. Estão se deliciando, estão amando ardentemente, ao ponto de não querer mais largar, que nem se importa se vão para o inferno ou não. Quer saber não. Estão presos na vontade do diabo, amando, presos porque estão amando o que o diabo está oferecendo, o que o pecado está oferecendo. Mas a pessoa não pode amar o pecado, não pode ter prazer, não pode ter prazer ardente, não pode lutar para cometer o pecado. É o contrário, tem que lutar para não cometer a vontade do diabo, para se desprender do diabo, não para se amarrar mais a ele. Então é isso que leva o povo para o inferno. Estão presos na vontade maligna do diabo. Uns lutam para largar, têm a consciência, outros não têm consciência, outros lutam para largar, mas acabam se entregando porque preferem fazer a vontade do diabo, que dá prazer enganoso, que é mais fácil. Outros, não fazem de maneira nenhuma a vontade do diabo, lutam ali dia por dia, e lutam dia por dia para não fazer a vontade do diabo. Esses são os filhos de Deus. Esses, a luz, a graça, o Espírito Santo estão sobre eles, os fortalecendo para dia por dia eles continuarem fugindo da vontade do diabo. E assim, sendo aperfeiçoados, amadurecendo. Para chegar um dia que não vão precisar mais lutar com toda a força contra a vontade do diabo. Apenas se afastar. Não vão expressar tanta força para não fazer a vontade do diabo. Apenas com uma pequena força não irão fazer, irão resistir. Então vai sendo aperfeiçoado até chegar a esse ponto de não mais querer fazer a vontade do diabo, obviamente não fazer, e quando o diabo vier, o diabo vem e volta. Não vem com tanta força assim, a pessoa não vai se esforçar nem tanto para não fazer. Não, isso aí não importa não. Então a pessoa tem que ser aperfeiçoada dia por dia, o mais rápido possível, lutando contra o diabo. E o diabo acorrenta as pessoas, né, irmão? Você já parou para pensar? O que é que o diabo está lhe acorrentando? Já parou? Imagine que você cai no inferno agora. Lá não tem mais saída. Mas se tivesse, né? Mas imagine você estar lá no inferno, está sofrendo muito. Aí o diabo, aí passa tudo na sua cabeça, as ajudas que você teve,
E as oferendas que o diabo fez, você gostou? Fez. Se deliciou. Aí você olha lá, por causa de um jogo na internet, você está jogando. Não era só não jogar, né? Olha como era fácil ter escapado da destruição eterna. Não era só não ter jogado, ter feito outra coisa e fazer outra coisa, empenhar o tempo com outra coisa, não ser jogo, não é? Né, irmão? Futebol, né? Jogar futebol, né? Pois é. Largou, né? Tem mais desejo de não jogar. Pois é, irmão, suponho que ele estivesse lá no inferno. Ó, irmão, diz, olha como era tão fácil, era só ter parar de jogar. Tá jogando meio sol quente, bem meio-dia, feito besta. Com fome, com sede, brigando com os outros lá. Olha como era só ter largado, tão fácil. Olha como era só ter vestido uma roupa decente, não cara demais, nem nudez. Olha como era só como ter ficado calado, não ter contendido com ninguém. Olha como é simples, irmão. Eu tinha isso, tinha comida e tinha tudo. Olha como era só ter largado isso aqui. Como era simples. Só ter largado aquela amizade mesmo, só me trouxe dor de cabeça. E eu estou aqui eternamente por causa daquela amizade. Não era tão fácil ter largado? Ter ficado só na minha lá em casa? Olha, é melhor ter sido humilhado lá, justamente, foi humilhado justamente. Era para ter merecido mesmo. A pessoa vai confessar tudo, né? E ter ficado calado lá e ir para casa, pronto. Ter escapado daquilo do inferno. E justamente eu fui humilhado. Eu cometi o erro mesmo. Não é tão fácil ter ficado só calado ou assumir o meu erro, ter consertado, ter dado 50 reais, 100 reais, 1000 reais para pagar prejuízo e tal. Não é melhor ter levado prejuízo do que estar aqui? Ou seja, tudo fácil para fazer. Olha, Deus me deu esposa, me deu filho, me deu isso, me deu alimento, deu. Agora era tão fácil ter feito isso que Deus estava mandando. Ele pediu tanto que eu não fiz. Ele me deu tanto tempo para fazer e eu não consegui. Ou seja, preso do laço do diabo, fazendo o que o diabo gosta. Dia por dia. E sendo fácil se desprender do laço do diabo. Não sendo difícil. Não sendo difícil. Aí na sodomia, prostituição, está na vaidade, está na moda. É só pensar. Essa aqui era uma coisa dele. Devia ter sentido, ir atrás de outro prazer. Fosse legal para fazer. Deus não está nem proibindo a pessoa ter prazer, não. Está proibindo ela ter o mau prazer. Olha, quando tem tido prazer na igreja, com os irmãos, com o Senhor, tem tido prazer em comer, prazer em cantar, prazer em andar por aí, sei lá, qualquer coisa. Tanto prazer que tinha por você fazer. Ó, tinha um irmão lá na igreja. Era para não ter amado ele. Eu queria ainda amar meu filho lá do céu nas trevas, pedi minha salvação para ele. Eu tenho pessoa para me amar perto de mim. É tão fácil eu ter amado ele. É tão fácil. Meu pai e minha mãe, sei lá quem está lá longe, mas tem um esposo, tem um filho, tem um irmão, segundo a igreja.
ter o Espírito Santo, ter uma ajuda. Porque esse prazer eu não passo a ter neles. Não, mas eu só quero aquele prazer que é mal, que não é para ter, irmão. Estão entendendo ou não? Só quer o prazer do diabo. Não quer ter prazer que Deus está dando. Que Deus está fornecendo uma casa, um alimento, a pessoas, a igreja, o pastor. Quer na natureza. Eu venho lá para a montanha, lá ver se alegra lá. Melhor que se alegra fazendo uma coisa errada, irmão. Tomar banho na praia, né? Não pode tomar banho na praia, não, lógico. Tirar a gente limpo o pé. Com a praia, você toma banho com a roupa. Acabou. Então, quando tem que ter prazer, tem que ter prazer logo naquilo que é mal, que ofende o Senhor, que vai lhe destruir. Não? Ter prazer, tá? Num neto, tem criança para ter prazer perto de você? Deus vai dizer, né? Eu vou orar aí que gosta dessas coisas. Meninos, pô, tem dois meninos aqui. Dois. E aí vai, irmãos. Tem que se desprender do laço do diabo. Não se enrolar mais. E o Senhor é tão bom que ainda dá condições da pessoa se desprender e ter prazer em Cristo Jesus, obviamente, e outras coisas que eu só tenho em Cristo Jesus, ele é Espírito. Uma pessoa precisa de gente aqui. Né? É natural, o Senhor criou o ser humano, não é para viver só. Tem prazer em Cristo Jesus, os irmãos na igreja, de evangelizar com os irmãos, de fazer isso, fazer aquilo, irmão. Prazer, a alegria do outro irmão da fé que está ali obedecendo junto, ajudar o outro que está fraco. Tem muitas coisas. Comer, não, eu vou dizer a carne, comer a pizza, qualquer coisa. Irmão. Brincar um com o outro ali, brincadeira sadia. Assim. Mas não, a pessoa é igual o porco, com a cabeça baixa, só quer aquilo ali que botar porco. Não consegue levantar a cabeça, só olhar e ver as coisas. Só quer aquele prazer maligno. Faz mal. O apóstolo Paulo não teve mulher, Jesus não teve mulher, e muitos outros, João Batista ainda não teve, viveu só isolado, e tantos outros profetas na Bíblia. Outros já tiveram, né? Ele diz a Timóteo: se afasta das paixões da mocidade. Tem que tomar cuidado com os hormônios, com as prostituições, com as coisas. Por dar vontade, Timóteo ia permanecer sem mulher. É a vontade de Deus. Como muitos e servindo. E são os mais abençoados. O apóstolo Paulo instrui a que tem filho, que não tem casamento, que a filha se guarde para o Senhor. Mas se não consegue, é melhor casar do que se abrasar, do que pecar. Lembrando que essas coisas irão acabar, né? Também. Homem e mulher, carnalidade. E a pessoa faz o que lá no céu? Quer nem ir quem tem mais homem ou mulher contato. Pelo amor de Deus. Quer nem ir porque não pode andar com a roupa curta lá em cima. Não pode, quer nem porque não pode fofocar. Vamos ficar de boa. São coisas fúteis, sem importância nenhuma, que prende nós as almas. Pecado. Você
coisas que faz as pessoas sofrerem, elas só por algo que é inútil, que é fútil, que é mal. Ah, não pode ter menino. É só, né, fazer a adoção. Quanto o menino quiser. Isso aí tudo tem uma saída, irmão. Mas a pessoa fica sofrendo com aquilo ali, com aquilo, insistindo em algo que não é para ser. Tendo outras saídas. Está entendendo ou não? Sendo feito besta, bobo, idiota, por Satanás, afligindo a alma dela todo tempo, colocando preocupação, desejo, ela só tem aquilo ali, não sabe comer outro almoço, não sabe comer outro tipo de coisa. Não sabe fazer mais outra coisa. Só quer aquilo ali. Quer enricar. Não para de querer enricar todo tempo, nunca é feliz, nunca se satisfaz. Já o outro que o pouco que tem com Deus se torna muito, é feliz. Quem aqui não é feliz, que não tem nada, e o outro que tem tudo não é. Lá ele vai dizer, olha aí Lázaro, né? Lázaro aí foi salvo e eu que era rico, tinha tudo no fogo. E ele não tinha nada foi, ó. Ele tinha posições, eu também tinha. Se eu tinha tudo, tinha comida, tinha tudo muito melhor. Custava nada eu largar o pecado, fazer o que Deus estava mandando, ele me deu tudo. Quem tem dinheiro, não tem tudo, irmão. Menos o amor de Deus. Não tem porque não quer, né? Mas quem tem dinheiro tem tudo, tem uma vida boa, tem tudo. Não tem o amor de Deus que eu não quero, porque se converter e falar, Abraão era rico, muita gente era rico, Jó, gente. Tem tudo e atrás de coisa maligna para ter mais ainda. Não pode. Ou seja, tem todas as condições de escape para obedecer a Deus e não quer. Fica ali naquele universo maligno. Naquele bairro maligno, naquela quadra maligna, naquela casa, está ali naquele preso, sem experimentar o amor de Cristo, a vida eterna, outros mundos, mundo vindouro. E não quer fazer outra coisa, quer ser aquilo ali, quer morrer fazendo aquilo ali, morre satisfeito. E nem quer alma para o inferno, mas morre fazendo aquilo ali. Vamos glorificar a palavra de Deus. Glória ao Cordeiro. Uma mulher religiosa, aí briga, mata ela, ou separa, ou se prostitui com outra, vai para o inferno. Aí não era tão fácil eu nem ter casado. Fácil ter casado, tem que dedicar todo dia à igreja. Era melhor não ter casado do que estar queimando aqui na hora dessa. Lógico, não. Olha como é para ter esperado a pessoa certa. E por aí vai, se enquadra isso em tudo. Olha como era para eu ter aceitado, assim, olha como era ter me consertado, aí como eu ter largado logo isso, aí aquilo aí foi sem futuro, pensei que ia me enriquecer, foi me empobrecer e eu estou aqui. Olha como é ter se afastado dessas amizades, olha como é para ter saído dessa igreja maligna. Eu sabia que era maligna ali, fiquei lá me enganando, é só ter saído, tinha igreja bem pertinho lá de casa, ó. Eu passava lá, vi lá perto do final da linha. Eu não quis, sabendo que eu estava fazendo errado na igreja ruim. Aí você ouviu os irmãos tudo lá. Era só eu ter feito o estava lá. Não foi isso, não era simples, né, não? Simples. Fácil de ter se livrado do castigo eterno. Fácil ter se livrado do castigo eterno. Tinha água, tinha comida, tinha tudo.
Falta só poder. Coloca aí coloca o Juan, né? Esforçou para chegar, tempo para louvar. Amanhã um monte, novamente 4 horas da manhã. Tem que se esforçar, praticar a palavra, largar o que é mal, aprender a viver. Já está, as coisas já estão tão complicadas, as coisas no mundo. Estou ficando tudo morrendo, tudo fazendo a vontade do diabo. E perseverando com todas as forças, buscando fazer e fazer. E perecendo. Podendo fazer outra coisa de futuro. A sua igreja, boa noite, 3914. Dito seja. Sim,
o mais alto deve ser. Glória a Jesus, glória ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.